Durante anos, George Clooney pareceu intocável. Um homem que tinha tudo: fama, beleza, um propósito e a mulher que o fez acreditar no para sempre. Mas por trás das fotografias de elegância e risos, algo sombrio começou a crescer. O homem, antes conhecido por seu charme e humor, começou a mostrar rachaduras que apenas aqueles mais próximos a ele conseguiam ver. E quando finalmente falou sobre o que havia dado errado, a verdade não era glamurosa. Era de partir o coração. Do eterno solteirão de Hollywood ao marido devotado. Durante décadas, George Clooney foi o solteiro de ouro de Hollywood, o homem que jurou nunca mais se casar após sua breve e dolorosa união com a atriz Talia Balsam no início dos anos 90. Ele brincava sobre isso em entrevistas, dizendo que não era muito bom em casamentos. Enquanto seus amigos se estabeleciam, Clooney preenchia sua vida com sets de filmagem, causas políticas e risadas até altas horas da noite. Para o mundo, ele parecia perfeitamente satisfeito com sua independência. Mas, em particular, sempre havia uma solidão silenciosa daquelas que a fama nunca cura. Então, em 2013, tudo mudou. Durante um verão tranquilo em sua casa de veraneio no Lago Cove, um amigo em comum o apresentou a alguém que não era do seu meio. Amal Alamuddin, uma brilhante advogada de direitos humanos, formada em Oxford e na Universidade de Nova York. Ela não se deixou deslumbrar por Hollywood, nem buscou os holofotes. Quando ela entrou na casa dele, George disse mais tarde: "Foi como se algo tivesse mudado. Tudo estava diferente em todos os níveis." O romance deles se desenrolou rapidamente. Em abril de 2014, Clooney estava de joelhos na cozinha, esperando nervosamente que ela abrisse uma gaveta onde havia escondido o anel. Ela quase não viu. O pedido de casamento se estendeu por risos constrangidos, longos silêncios e seu apelo final: "Tenho 52 anos e meu joelho vai ceder em breve." Amal disse sim. Em setembro daquele ano, eles se casaram em Veneza, na Itália, cercados por amigos, câmeras e um mundo que acreditava que aquele era o final de conto de fadas. Por um tempo foi. Clooney se transformou de um noviço em um homem de família. Quando seus gêmeos, Ella e Alexander, nasceram em 2017, ele chamou aquele de o melhor momento de sua vida. O casal construiu uma casa na Provença, lançou a Fundação Clooney para a Justiça e se tornou um símbolo de intelecto e glamour fundidos. Ela lutou em casos perante as Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional. Ele dirigiu e atuou em filmes com forte apelo social. Filmes pareciam inquebráveis. A imagem da graça e da parceria. As primeiras rachaduras começam a aparecer. Distância, pressão no trabalho e desgaste emocional. Em 2025, os Clooneys estavam casados há mais de uma década, uma eternidade em termos de Hollywood. Aos olhos do público, eles ainda eram perfeitos, sorrindo em tapetes vermelhos, criando gêmeos e aparecendo de mãos dadas em eventos globais. Mas longe dos flashes, suas vidas seguiam rumos opostos. Amal havia assumido um prestigioso cargo de professora na Universidade de Oxford, enquanto George se preparava para sua tão aguardada estreia na Broadway em Boa Noite e Boa Sorte. Pela primeira vez em anos, eles não estavam apenas emocionalmente distantes. Estavam morando em continentes diferentes. Fontes próximas ao casal disseram ao Radar Online que essa não era a separação comum de dois profissionais ocupados. Era algo mais profundo, uma separação experimental silenciosa, embora nenhum dos dois quisesse admitir isso em voz alta. Amal e os filhos permaneceram na Inglaterra, imersos em seu mundo acadêmico. Enquanto isso, George passava longas noites ensaiando em Nova York, às vezes sozinho em seu apartamento, após o encerramento do show, tomando um drink que jurava ter abandonado anos atrás. "Não tem sido fácil estar tão distantes", disse uma fonte. "Eles estão se afastando, não brigando apenas, se distanciando." Clooney certa vez disse que ele e Amal nunca discutiam. Aliás, em uma entrevista ao programa CBS Mornings, em abril de 2025, ele sorriu e insistiu: "Ainda não encontramos nada para brigar." Parecia um sonho, um casamento perfeito sem tensão. Mas especialistas em relacionamentos alertaram mais tarde que essa harmonia poderia mascarar algo perigoso: o silêncio. Quando os casais evitam conflitos, muitas vezes reprimem mágoas, decepções e exaustão. Eles sorriem apesar de tudo,
até que um dia não haja mais nada a dizer. A vida de Amal em Oxford era repleta de propósito, palestras, alunos e casos em raia. George a admirava, mas essa admiração às vezes vinha acompanhada de uma pontada de culpa. Ele disse ao New York Times que quando se conheceram, nunca pensou que tivesse uma chance. Ela era 17 anos mais jovem, brilhante e já tinha tudo o que precisava. Essa diferença, antes encantadora, começara a aparecer um abismo. Ele tinha 64 anos, ela 47, e suas vidas seguiam em ritmos diferentes. A recaída, uma noite que mudou tudo. O ponto de ruptura não chegou com gritos ou traição. Chegou na forma de uma única noite que começou com aplausos e terminou com arrependimento. Em junho de 2025, George Clooney apareceu ao lado de um shopping center na cerimônia do Tony Awards em Nova York. Para todos os presentes, o casal parecia impecável, elegante, em perfeita sintonia e radiante sob as luzes. Mas conforme a noite avançava, a linha entre celebração e fuga começou a se confundir. Após anos de autodisciplina, George decidiu compensar toda a sua abstinência em uma única noite. Mais tarde, ele admitiu à revista Esquire que terminou a noite como um adolescente bêbado. No dia seguinte, estava doente e envergonhado, mas tentou levar na brincadeira. O público achou a história encantadora. Amal não. Segundo amigos que falaram com o Radar Online, ela ficou furiosa. Para ela não se tratava de uma noite de bebedeira, tratava-se do que aquilo simbolizava. Ela admirava o esforço que ele fazia para se manter sóbrio, disse uma fonte, mas ouvi-lo se gabar de ter ficado completamente bêbado a incomodou profundamente. Para um público grande, foi uma lembrança dolorosa do homem que George costumava ser o ator mais jovem que antes chegava aos sets de filmagem de ressaca e tratava os excessos como uma piada. Ela havia se apaixonado pela versão dele que havia superado isso, que se tornara um marido, um pai e um parceiro em quem ela podia confiar. Quando George tentou minimizar o incidente, Amal foi irredutível. Ela disse a George que não está disposta a ignorar o problema com a bebida, acrescentou a fonte. Essas palavras o atingiram em cheio. Para um homem que se orgulhava de ter controle e ser confrontado pela esposa, a mulher que um dia o chamou de sua âncora, o obrigou a encarar algo terrível. Ele estava perdendo o controle. Os amigos descreveram as semanas seguintes como tensas e silenciosas. Eles se refugiaram em sua propriedade de 8,3 milhões de dólares na Provença. As oliveiras, o vinhedo, o silêncio. Era para ser o santuário deles. No entanto, o silêncio apenas amplificava a distância entre eles. Amal passava as manhãs trabalhando remotamente em casos jurídicos. George perambulava pelos jardins ensaiando falas para sua produção da Broadway. No jantar, a conversa era educada, mas superficial. Ela não acha as noites selvagens nada charmosas ou engraçadas, explicou um amigo da família. Ela tem 2 filhos pequenos, uma carreira exigente e um forte senso de ordem que George nem sempre compartilha. A última coisa que ela quer é que um comportamento descuidado perturbe a vida familiar. Separação experimental e a fachada de perfeição. Em março de 2025, os rumores se espalhavam mais rápido do que qualquer um dos dois conseguia conter. Segundo o Radar Online, amigos próximos ao casal sussurravam que George e Amal estavam vivendo o que chamavam de separação experimental. Amal havia levado os gêmeos para a Inglaterra, onde lecionava em Oxford. George, por sua vez, permaneceu em Nova York para perseguir um sonho. A espera se estendeu por décadas até sua estreia na Broadway. De fora não parecia haver problemas. George falava com orgulho do trabalho de Amal. Amal dizia aos colegas que apoiava seus compromissos no palco, mas em particular o tempo separados se tornou insuportável. Eles tentavam fazer videochamadas todos os dias para diminuir a distância com pequenos momentos. Os desenhos de ela, o riso de Alexander, histórias para dormir sussurradas através dos fusos horários. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, a distância se tornou mais do que física. Eles estão acostumados a ficar separados por alguns dias, disse uma fonte próxima. Mas isto é diferente. Está a testá-los de maneiras que nunca imaginaram. A rotina de Amal em Oxford era implacável. Entre dar aulas de direito e gerir casos internacionais de grande repercussão, os seus dias eram consumidos pela responsabilidade.
A vida de George na Broadway era o oposto. Longos ensaios, apresentações até altas horas da noite e o silêncio solitário que se segue aos aplausos. Eles viviam em mundos paralelos. Nenhum estava errado. Ambos apenas tentavam cumprir seu propósito. No entanto, o amor mesmo, o mais forte, pode enfraquecer quando esticado demais entre duas ambições. Os tabloides foram implacáveis. As manchetes gritavam sobre a crescente tensão, o distanciamento e os rumores de divórcio. Mas o que tornou a história tão verossímil foi que nenhum dos dois a negou. Simplesmente permaneceram em silêncio. Um silêncio que, ironicamente, dizia tudo. Amigos disseram que Amal encarou o tempo separados como uma reflexão necessária. George, por outro lado, viu como um exílio. Ele sentia falta do barulho da família. Um confidente revelou que ele sentia falta de ouvir a gritaria na cozinha, sentia falta das crianças correndo pela casa. Para ele, Nova York não era liberdade. Era solidão disfarçada de oportunidade. E, no entanto, justamente quando a especulação atingiu o ápice, eles apareceram no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em agosto de 2025, caminhando de braços dados, sorrindo como se nada tivesse dado errado. Flashes de câmeras dispararam, multidões aplaudiram, e por um instante a ilusão de perfeição retornou. Amal estava radiante, George impecável. Era a imagem que todos queriam ver, os Clooneys intocáveis novamente. Mas por trás daquela calma aparente, dúvidas persistiam. Estariam eles simplesmente atuando? Como haviam aprendido a fazer tão bem, ou estariam genuinamente tentando reencontrar o caminho um para o outro? Como um amigo comentou discretamente, ambos são brilhantes em manter seu mundo privado isolado, mas às vezes o que parece paz é apenas uma tristeza silenciosa. Palavras de Amal, confissão de George. Quando a revista Glamour publicou a entrevista de Amal Clooney no outono de 2025, a intenção era celebrar sua amizade com a maquiadora Charlotte Tilbury. Mas o que realmente chamou a atenção foram as raras palavras que ela ofereceu sobre o marido. Era a primeira vez em meses que Amal falava publicamente sobre George, e o que ela disse revelou mais do que qualquer declaração poderia. Tenho um parceiro na vida que me apoia muito no que faço, disse ela ao entrevistador, olhando para George, que entrava e saía da sala durante a conversa. Quando me tornei mãe, ele foi o primeiro a dizer: "Você tem esse discurso no Conselho de Segurança. Eu cuido das crianças. Vá em frente e faça." Essas palavras pareceram silenciar os rumores que os perseguiam o ano todo. Mesmo assim, a dor por trás delas era difícil de ignorar. Amal parecia grata, mas também cansada, como alguém que se lembra de dias melhores em vez de vivê-los. Para George, ouvir esses comentários foi agridoce. Ele sempre admirara a inteligência de Amal, sua compaixão, sua coragem no tribunal. No entanto, essas mesmas qualidades às vezes o faziam lembrar do que estava perdendo a sensação de ser seu igual. Em conversas privadas, ele confidenciou a amigos que a fama e o glamour invejados por todos haviam se tornado um fardo. "Eu nunca quis ser manchete por causa de um caso amoroso", disse ele a um antigo conhecido. "Eu só queria ser marido." Quando George finalmente quebrou o silêncio naquele mesmo ano, não divulgou um comunicado à imprensa, nem uma negação cuidadosamente elaborada. Falou em voz baixa em uma entrevista que poucos esperavam que ele concedesse. Perguntaram-lhe se os rumores de separação eram verdadeiros. Ele fez uma pausa de alguns segundos antes de responder. "Sabe", disse ele suavemente, "o casamento não significa permanecer o mesmo. Trata-se de perseverar quando tudo ao seu redor muda e quando você também muda." Ele não confirmou o divórcio, mas também não o negou. Em vez disso, descreveu a sensação de perder a conexão, mesmo ainda compartilhando a mesma casa. Às vezes, ele admitiu, você pode estar sentado em frente à pessoa que ama e se sentir a quilômetros de distância. E quando isso acontece, não é raiva que você sente, é tristeza. As pessoas que o conheciam disseram que essa foi a confissão de George, o reconhecimento de que algo sagrado entre eles havia se desvanecido. Não houve escândalo nem traição, apenas a lenta erosão do tempo da ambição e da distância. O casal, outrora intocável, havia se tornado no fim como qualquer outro, duas pessoas tentando encontrar o equilíbrio entre o amor e a identidade, entre o dever e o eu. Ainda assim, as palavras finais de Amal naquela entrevista glamourosa ofereceram um vislumbre de esperança.
Sinto-me incrivelmente sortuda por compartilhar cada dia com ele, disse ela. E agora somos 4. Não considero nada disso como garantido. Talvez essa fosse a maneira dela de dizer que a história não havia terminado. Que um casamento mesmo fragilizado pode sobreviver à honestidade, às consequências e o que vem a seguir. No final de 2025, George Clooney aprendeu que até as histórias mais belas podem terminar silenciosamente. O que começou como um dos casamentos mais admirados de Hollywood se transformou em uma lição sobre distância, envelhecimento e os limites do controle. O mundo ainda via os sorrisos perfeitos, mas aqueles próximos ao casal notaram como as coisas estavam diferentes. Não havia mais entrevistas longas e divertidas, nem piadas no tapete vermelho. Apenas respostas mais curtas e silêncios mais longos. Amigos disseram que o casal concordou em passar mais tempo separados, não por raiva, mas por aceitação. Amal continuou a lecionar direito em Oxford, criando Ellie e Alexander na tranquila zona rural da Inglaterra. George permaneceu principalmente na Provença, dividindo seus dias entre seu vinhedo, projetos ocasionais de direção e seus compromissos na Broadway. Ambos amam muito seus filhos, explicou um conhecido. Mas perceberam que não conseguem mais viver o mesmo tipo de vida. Ela prospera com estrutura e propósito. Ele prospera com liberdade e nostalgia. Simplesmente têm personalidades diferentes. Em particular, George admitiu que o tempo o assombrava. Aos 64 anos, ele já não era o jovem que conseguia disfarçar qualquer erro com seu charme. O espelho o lembrava disso diariamente, as rugas ao redor dos olhos, o cansaço após as apresentações, a dor nos joelhos. Enquanto isso, Amal permanecia tão focada e radiante como sempre, uma mulher definida por intelecto e dinamismo. Antes, eu era quem se movia rápido demais, brincou George certa vez. Agora é ela quem corre na frente e eu só tento acompanhá-la. A casa deles na Provença, antes um lugar de risos, tornou-se um refúgio para reflexão. George passava longas noites caminhando pelos olivais, às vezes com uma taça de vinho que prometia a si mesmo que seria a última. Não era mais rebeldia, era resignação. Ele não bebia para comemorar, apenas para se lembrar de como era a vida quando era mais simples. Ele frequentemente se lembrava da noite do pedido de casamento, de como estava nervoso, de como queria que ela dissesse sim. Acho que eu só queria provar que poderia ser o para sempre de alguém, disse ele a um amigo próximo. Mas o para sempre é mais difícil do que eu imaginava. E, no entanto, havia momentos de graça. Os gêmeos o visitavam durante as férias escolares, enchendo a casa silenciosa de risos. Amal ainda ligava, ainda se importava mesmo que seu tom fosse mais formal. Agora falavam dos filhos, da fundação dela, dos shows dele. O que não falavam era deles. Alguns dizem que ainda estão juntos, reconstruindo o relacionamento em silêncio. Outros dizem que a separação já se tornou definitiva, apenas esperando o momento certo para ser anunciada. Talvez a história de George e Amal não seja sobre finais, mas sobre o preço de se manter vivo o amor quando a fama, a distância e o tempo o destroem. Você acha que o amor pode sobreviver a tudo o que eles passaram? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias inéditas de Hollywood.